Olá, seja bem-vindo para esse vídeo que eu vou falar sobre o cognitivo, né? O cognitivo da criança como problema educacional. Por quê? Porque quando a gente fala sobre alcançar o objetivo, ter uma boa aprendizagem, uma aprendizagem significativa, né? Isso significa que a criança, né, o ser, precisa ter uma cognição. Ou seja, e aí quando você percebe que a criança tem um ritmo abaixo do esperado, a gente fica logo preocupado, né? Então, a cognição deduz o quê? Que tem que preparar a criança para a aprendizagem. Só que muitas das vezes ela tem algumas características que ainda não características prematuras no seu desenvolvimento, que não dá para ter um laudo ainda médica para avaliar se ela é disléxica, ou se ela tem disgrafia, ou se ela tem descalculia. Então, pela dificuldade de aprendizagem, a gente foca nesses 3 itens, ok? Bom, aí você vai. Como é que você pode identificar essas dificuldades, né? Nessa primeira etapa do desenvolvimento da criança, que é de 0 a 7 anos, né? Então, falando sobre a questão do desenvolvimento cognitivo, é uma das áreas para a aprendizagem. Então, para o ser ter uma aprendizagem, de fato, esperado para a idade cronológica dela, claro que ela tem desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento motor, mas o cognitivo é um deles que precisa acompanhar a idade da criança, ok? Então, as dificuldades, o que a gente pode encontrar? Quando você perceber que a criança tem dificuldade de identificar algum objeto, classificar, distinguir, por exemplo, até um ritmo de música, né? Acompanhar. Então, a gente percebe que o ritmo dela é diferente do seu grupo, né? De acordo com o esperado para a idade dela, de acordo com os objetivos curriculares educacionais. Então, claro que para ter uma boa cognição, ela precisa ter oportunidade. Então, nessa primeira etapa da vida da criança, ela precisa ter o quê? Até os 2 anos precisa de estímulos na sua inteligência sensório-motora. Então, a aprendizagem, ela parte de onde, né? Aquelas oportunidades do meio ambiente onde ela se encontra, né? Então, estimular os sentidos, os 5 sentidos. Então, principalmente o visual, auditivo e o sinestésico, que é o tátil, ok? E de 2 anos a 6 anos, principalmente a inteligência simbólica. Então, na hierarquia de aprendizagem, primeira, a pessoa tem que ter contato com o concreto, para saber o que é, como é, né? Sentir, né? Todo o seu volume, forma, enfim, tamanho, perceber a cor, né? Para depois interiorizar essas informações e conseguir mentalizar, ou seja, já esse estímulo, né, transitório, né, do concreto para o simbólico, ok? Então, e outra situação é que a gente percebe que os pré-requisitos para ter uma aprendizagem vai muito da inteligência emocional. Então, por exemplo, quando a gente percebe que a criança está com dificuldade na leitura ou dificuldade de raciocínio lógico, que é da área do conhecimento matemática, demanda o quê? De uma cognição. E para isso ela tem que ter o quê? Um equilíbrio, tanto corporal quanto emocional. Então, são 2 fatores importantes como pré-requisitos para estimular na criança. E aí, dentro disso, existe, dentro da psicomotricidade, alguns estímulos específicos, né? Como a questão do esquema corporal, para entender a questão da identidade, quem sou eu, né? Como me expresso, como o outro se expressa, né? Tem a questão também da lateralidade, para entender, então tem aquela questão da criança ser canhota, mas dependendo onde a sociedade onde ela se envolve, né? Não é bem visto uma criança canhota. Então, quando você vai oferecer algum objeto, sempre
disponibilizar o objeto, a ferramenta para a criança, e não interferir entregando a mão destra, né? Então, são fatores sociais que interferem, sim, na cognição, na aprendizagem da criança, ok? Então, claro que a questão de sempre estar estimulando, tá? A criança, ela aprende por estímulos e oportunidades. E para isso, precisa o quê? Né? Ter práticas. Então, diariamente, proporcioná-la a praticar exercícios. Para quê? Para ter um bom equilíbrio, para ter um autoconhecimento, para ter uma plasticidade psíquica, né? Então, claro que tem níveis, né, de dificuldade. Então, para aquele processo de avaliação, né? Então, ela está ali, é uma informação nova que ela não conhece. Então, é toda uma estratégia para ela ter uma aprendizagem por associação, né? Um linkamento com o conhecimento prévio que ela já tenha. E a partir disso, né, você vai fazer como? Uma avaliação diagnóstica. Tá? E aos poucos vai intensificando esse nível, né, de dificuldade até ela se tornar uma pessoa habilidosa. Então, essa é a questão da plasticidade psíquica, ok? Claro, tem toda uma adaptabilidade. Então, dentro de um assunto, um conteúdo, sabendo que todo ser tem as 8 inteligências, mas para uns, né, são mais linguísticas, outros vai para o lado da natureza, outro para matemática, outro para o corpo, né, sinestésico, enfim. Mas o importante é adaptar aquele conteúdo de acordo com a melhor maneira de aprender, né? Então, e também aquela questão, aquela consciência, né, do aprender a aprender, né? Então, quando chega lá no ensino fundamental, a gente tem que orientar como estudar, né, fazendo mind map, esquemas, porque a aprendizagem ela acontece muito questão pela memória. E como adquirir uma memória, fazer essa transição da memória curta para memória longa. Então, é um exercício que precisa fazer para a criança ela começar a perceber que ela é capaz, sim, né, de aprender. Então, a memória é feita muito pela visual, né, aquela memória fotográfica, pela auditiva. Então, é importante saber como é que está essa percepção auditiva. E é questão do tátil, né? Manipulação, vivência, experiência, material concreto, né? Para ter essa percepção, ok? Então, resumindo essa questão, tá? Da cognição, né? Que nada mais é que é preparar a criança para uma aprendizagem. E aí, muitas vezes, você vê assim, por que aquela criança tem atrasos cognitivos? Aí, será que ela tem TDAH? Será que ela tem problemas de memória? Né? Ou então, ela tem um ritmo, né? Um QI abaixo do esperado, ou seja, a idade mental pode ser tanto avançada quanto retardada, né? E essa idade mental, ela processa o quê? É a capacidade do processamento do pensamento, né? Do raciocínio lógico. E aí, quando cai naquela questão que a criança tem algum traço, alguma indicação de ser disléxica, né? De ter disgrafia ou descalculia, o que acontece? Essa questão da capacidade dela, né? Então, a gente tem que precisar o quê? Estimular. Então, vamos supor, se a criança percebe que a criança ela tem dificuldade na leitura, né? Então, para os pequenos vai ser leitura visual, né, das imagens. Se ela tem dificuldade de identificar as letras, né, fazer essa decodificação das letras, o que acontece? Ela precisa ser estimulada aqui, né? O seu lado motor, né? A sua noção espacial, tem a questão temporal também. Então, tem que ter esse olhar, né, investigativo para entender quais são as demandas dessa criança para que ela precisa ter os estímulos adequados às suas necessidades. Então, é importante ficar atenta sobre isso, ok? E aqui nesse último slide eu colocar um link sobre uma autoavaliação com algumas perguntas específicas para a gente entender melhor a sua criança e juntos traçarmos um plano de ação,
ok? Então, fazendo uma autoavaliação sobre a cognição da sua criança. Combinado? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!